Amém, igreja? Amém. Bom dia, paz, amados. Glória a Deus. Você está pronto para ouvir Deus falar com você? Amém? Nossa! Deus, não leva em consideração nossa mãe tão fraca. Mas aí, igreja, vocês querem ouvir Deus falar com você nesta manhã? Amém? Deus tem que confiar que você quer ouvi-lo. Aleluia. Glória a Deus. Eu convido a igreja agora para abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios. O capítulo é o 6 e o versículo 18. Está liberado o celular, tá? Para você olhar no seu celular, na Bíblia que tem no seu celular, em nome de Jesus. Todo filho de Deus tem um celular. Tem a Bíblia no celular, não tem? Então, a gente tem YouTube, TikTok, a gente tem tanta coisa. Então, a Bíblia deve ter no celular, né? Filho de Deus. Amém. Mas nós temos aí no telão para ajudar você também. E a palavra do Senhor diz: e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tomou posse? Você é filho? Você é filha de Deus? Aleluia! Glória a Deus. Senhor Jesus, nós somos gratos por nos adotar. Somos gratos por nos tornar filhos e filhas do Senhor. Somos gratos por ser o nosso Pai, pelo carinho, cuidado do Senhor para com as nossas vidas e pelo que o Senhor está trazendo nesta manhã para ministrar a nós. Nos desperta para que venhamos estar próximos ao Pai e, como filhos, seguir os teus passos. Em nome de Jesus, toda autoridade espiritual, que o Senhor desça com a tua unção sobre a minha vida. E que nesta manhã eu seja um instrumento para que o Senhor fale à tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. A igreja pode se sentar. E nós estamos trazendo para esse texto o tema Pai Vitorioso. Nós somos a Igreja Vitória porque nós temos um Pai vitorioso. E aí eu estava descortinando a palavra do Senhor, e aí nós percebemos que Deus se diferencia de todos os deuses que se apresentam a nós. Ele se diferencia de todas as outras divindades que as nações vizinhas, principalmente a de Israel, que se criaram. E aí o primeiro ponto que a pastora quer compartilhar com você é que Deus Pai espera santidade dos teus filhos. Ah, pastor, é sério isso? É. Na palavra de Deus, em 1 Pedro, capítulo 1. Você que está com a sua Bíblia, nós vamos manusear bem a palavra, viu? Em 1 Pedro, capítulo 1. O versículo vai ser o 15 e o 16. Que nos fala assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. A gente fala que o fruto não cai muito longe da árvore, não é? Então, se você tem um Deus Pai santo, no mínimo você é um filho santinho. Não, um filho santo, né? Porque senão daqui a pouco vocês estão achando que vocês são santos aí de alguma instituição, né? Que não compete agora citar nome. Pois é, amados, você é santo, porque você tem um Pai santo. Então você tem que tomar posse disso e ter postura de filho de Deus santo para ser um filho santo aos olhos do Pai. E Deus deseja que o façamos com base no entendimento de quem Ele é e do que Ele fez por nós. Olha o que Ele fez no livro de João, capítulo 15. Vocês acreditaram, não? Que eu falei que a gente vai compartilhar bem a palavra de Deus? Você com o seu celular, você com a sua Bíblia expressa, imprimida. No capítulo 15 João 15 e 15. A palavra do Senhor diz: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor.
mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então, o conhecimento, ele nos aproxima do Pai. O conhecimento, ele nos liberta. Então, nós entendemos quem Ele é e o que Ele faz por nós, através do conhecimento. E assim, Deus sendo o Criador do universo, o Deus que criou você e eu, o tudo que há, o dono do ouro, da prata, nós ouvimos tanto isso, né? Principalmente quando falamos em finanças. O Deus que deseja ser amigo da sua criação. E eu acho interessante porque, mesmo a humanidade errando, falhando com Ele, tendo pecado contra Ele, o Pai não desistiu de você. O Pai não desistiu da igreja, da família dele. E aí Ele entregou aquilo que tinha mais de precioso, o seu Filho, para que nós pudéssemos nos arrepender e voltar a ter relacionamento, a ter comunhão, a voltar a ter intimidade com Ele. Olha o que diz em Efésios. Vamos lá no livro de Efésios. O capítulo é 1. E o versículo é 4 e 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Uau! Ele predestinou eu e você para sermos filhos de adoção em Jesus Cristo, por Jesus Cristo. Nossa, é lindo demais isso. Deus poderia ter ficado no seu trono, não poderia? Ele tinha essa opção. Porque, amados, Ele no céu, onde era adorado pelos anjos, de dia e de noite, o tempo todo. Mas Ele decidiu fazer a sua morada. Olha onde? Em mim, em você. Te tornar templo. Por isso a importância de cuidar do templo. A importância de entender que você busca santidade para que o lugar santo esteja manifestando a santidade de Deus, Ele próprio dentro de você. Ele decidiu morar dentro de nós. Uau! E está perto de nós. Maravilha! E do nosso sofrimento. No mundo tereis aflições. Somos sujeitos a situações que vêm sobre nós. Né? A gente está compartilhando com algumas lideranças que nós estamos na quarta-feira com a unção da saúde, da cura, né? E aí começou as enfermidades para testar a nossa fé. Mas nós, mesmo sendo tocados, sendo acometidos por enfermidades, nós tomamos posse da cura. Que é em nome de Jesus que faz a diferença, é o médico dos médicos que vai prover a saúde para nós, amém? Nós temos os médicos, nós temos os hospitais, as medicações e devem ser usadas sim. Mas você crendo que Deus vai usar aquela medicação, aquela equipe médica, aquela enfermeira, aquele hospital para te abençoar, amém? Porque você é templo e assim precisamos nos cuidar. Deus nos ama tanto que decidiu, então assim, nos adotar. Ele não se revela a nós somente como um Deus todo-poderoso, como muitos aí se apresentam, como Ele poderia muito fazer, porque Ele é poderoso. Mas as outras divindades desejam ser vistas como fortes, poderosas, temíveis. Enquanto Ele decidiu ser o nosso Pai, ter intimidade, ter relacionamento.
e nos acolher nos seus braços. Você gosta do acolhimento da IBV? Agora imagina o acolhimento do Deus Pai. Você está nos braços dele. Em um relacionamento íntimo e afetuoso, baseado em amor e cuidado, como tanto falamos. E não um relacionamento de medo. Nenhum outro Deus, aquele Deus minúsculo, faria isso pelos seres humanos. Mas Deus se aproxima de nós. Ele se entrega para nos resgatar. O nosso Pai vitorioso diz que você terá batalhas difíceis. Ele não nos deixou enganado. Não seja ingênuo. Vamos ter momentos difíceis, sim. Mas você vencerá. Ele diz que você é mais do que vencedor em Cristo. Não é sozinho. Em todas as batalhas que você for passar, você não vai estar só. Pais podem, e aí agora eu falo para os papais presentes, né? E os papais que vão estar nos ouvindo, pais podem anunciar um futuro e dar aos seus filhos identidade, como Deus Pai Celestial dá identidade para nós. Para viver um destino previsto de sucesso. Qual é o nosso sucesso? Vida eterna. Morar com o nosso Paizinho Celestial. Estar no Pai não significa não ter problemas, mas significa que você vai vencer os problemas que surgirem. Estar no Pai não significa não ter desafios, mas significa que você vai vencer esses desafios que vão surgir na sua frente, os obstáculos. E aí ser sustentado com a mão direita vitoriosa do Pai. Olha que o livro de Isaías 41 fala. Vamos lá para Isaías? Isaías 41, 10. Acho tão lindo quando o povo de Deus quer ouvir Deus falar. Quer na palavra ver que é Deus que está falando, não é a pastora Hélida. Não temas, porque eu sou contigo. Você crê nisso? Amém, igreja? Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia. Ele está conosco para nos sustentar, nos fortalecer e nos ajudar para garantir a nossa vitória no nome de Jesus. Então Deus Pai diz, ainda que você caia 7 vezes, olha que lindo que Deus ministrou a nós, você se levantará. Não é para ficar caído. O Filho de Deus não é para se estar abaixo. Debaixo dos nossos pés é Satanás, a Bíblia diz. Mas olha que lindo. Você não é definido pelas suas quedas, mas pelas vezes que você levanta. Glória a Deus. Você entendeu essa frase? Que Deus diz, ainda que você caia 7 vezes, quantas vezes forem, Ele está aberto para te perdoar. Então, você não é definido pelas quedas, mas você é definido pelas vezes que você se levanta. E é no Senhor que nós nos levantamos. É nele que cremos da restauração. O segundo ponto que o Senhor ministrou a nós. Você precisa da voz do Pai para vencer. Não é tão bom quando você está numa equipe, num ministério, e tem um líder cheio da unção de Deus, com sabedoria, direcionando, te encaminhando, te guiando, como proceder para errar o menos possível? Porque, como foi falado aqui, você é sujeito a cair, mas o levantar é de Deus. E você não é avaliado pelas quedas, mas pelo levantar.
Vão dar. Por isso Deus levanta pastores, líderes de ministérios, líderes de GEAVIDES, para direcionar a você como melhorar. Devemos honrar e também valorizar os nossos líderes. Então, mas precisamos ouvir a voz do Pai para vencer. Olha que o livro de Apocalipse, é o último livro, ó, que lindo que Apocalipse ministra a nós. Apocalipse capítulo 3, e o versículo é o 20 e o 21. Apocalipse 3, 20 e 21. Eis que estou à porta e bato. A gente canta tanto esse louvor, né, Ministério de Louvor? Mas a gente tem que ter noção que é real. Olha o que a palavra de Deus diz. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, tem que ouvir a voz dele. E abrir a porta. Não adianta só ouvir. Você tem que obedecer. Você tem que atender. Entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Uau! Entrar na casa faz toda a diferença. Entrar na minha casa espiritual, o templo do Senhor, e entrar na minha casa física, Deus transforma o ambiente. E aqui também fala que Ele vai cear conosco, estar à mesa. A mesa do Senhor é os melhores alimentos que Ele pode expor à mesa para você não ficar desnutrido. Precisamos estar nutridos no Senhor. Então, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. É bom estar com o Pai. É bom estar com o Pai. Então, você precisa ouvir a voz para vencer. O papel do pai é desafiar os filhos. Você pode mais. Fala aí para o seu irmão ao lado. Você pode mais. Você pode mais. Organize o que está à sua volta. Como está a sua casa espiritual? Como estão as suas emoções? Como está o seu templo, o templo do Senhor, que é o seu corpo? Como está a sua casa física? Organize os ambientes. Organize o que está à sua volta. Organize os relacionamentos. Quem você tem se relacionado? Quem são as suas amizades? Quantos vocês já ouviram dos antigos falando, olha, fala com quem tu andas que eu te direi quem és? Nós temos que andar com o Pai, para dizer, ele é filho de Deus, é o filho do Paizinho. Nós temos que andar com o Pai. E todos conhecem a oração do Pai Nosso, a oração dominical, né? E alguns usam como reza. Mas lá no livro de Mateus, o capítulo 6, é o modelo que nós temos da oração do Pai Nosso. Muitos fazem essa oração e nem sabem onde está. Primeiro está na Bíblia. Segundo é no livro de Mateus, capítulo 6, que também se repete no livro de Lucas, capítulo 11. Não é? Porque às vezes você vai conversar com um amiguinho da escola e assim, aonde que está escrita essa oração do Pai Nosso? Ele não sabe. Eu estou passando essa experiência porque toda segunda-feira o Senhor lançou um desafio para mim. Por isso o pai sempre lança desafio para os seus filhos. E toda segunda-feira eu chego antes do meu horário de trabalho, que meu horário de iniciar as aulas é às 7 horas da manhã. E nós marcamos um compromisso, 6h45, eu boto meu celular para despertar. Na sala dos professores, porque eu sou pedagoga e professora e estou atuando como professora este ano. E na sala dos professores, não é obrigado, mas eu convido a todos, mando um louvor no domingo para eles já começarem a se libertar. E na segunda-feira, às 6h45, pontualmente nós estamos lá. Colocamos o louvor que eu mando no domingo para eles ouvirem. E enquanto eles estão ouvindo o louvor, eles estão pegando versículos bíblicos na caixinha de promessa. Deus ministrou no meu coração que era para doar, presentear a nossa escola com uma caixinha de promessa, porque as promessas são de Deus, não é da pastora Hélida. As promessas é a palavra de Deus, que deve ser ministrada ao ser humano, que deve ser resgatado, que deve ser alcançado. É o ID do Senhor. Então o meu ID está sendo dessa forma no meu ambiente de trabalho, além do testemunho. Toda segunda-feira, às 6h45, coloca-se o louvor no celular,
As pessoas tiram as promessas na caixinha de promessa e elas estão aprendendo sobre a Bíblia, porque elas me perguntam, isso aqui é que livro? Aí eu falo, Lucas, Apocalipse, 2 Timóteo, é Gênesis, é Amós. Eles estão aprendendo o nome dos livros, porque eles não sabem a abreviatura de cada livro, e alguns de nós, às vezes, correm o risco de não saber, porque nós precisamos manusear a palavra. E lá nós estamos tendo a oportunidade, cada um lê um versículo, e Deus está sendo tão lindo, porque aqueles que estão com problema de saúde, Deus ministra uma palavra de cura. Aqueles que estão com problema de relacionamento, Deus ministra sobre saúde nos relacionamentos. Aqueles que têm problemas com o pai, essa semana, o Espírito Santo, assim, foi lindo comigo, porque ser humano é sujeito a, às vezes, ser abaladinho, né? E nessa segunda-feira, por incrível que pareça, só tinha eu e uma pessoa. E olha que a sala ficava lotada. E eu, Senhor, o que está acontecendo? Eu sei que é guerra espiritual, sei que eu estou comprando uma guerra, mas por que isso? Mas aí depois Deus me mostrou o propósito. A minha amiga, que é meu foco para ganhá-la para Deus, para o reino do Senhor, estava só eu e ela, e Deus ministrou sobre paternidade. Ministrou sobre pai que não rejeita, que o nosso Deus não desiste de você, não desiste de mim e não desiste dela. E aí depois ela teve a oportunidade porque não tinha ninguém no ambiente. E ela abriu o coração que o pai dela rejeitou quando ela nasceu. E olha que coisa, ela ouviu naquela semana pela mãe, que ela não sabia até então. A mãe falou, seu pai te rejeitou porque você nasceu com olhos claros. E o pai não tinha olhos claros. Não tem os bebezinhos que nascem com olho claro e depois escurece? Thalita, aconteceu isso. Estava lá a pastora Jonadá, estava a turma da família toda lá no quarto na época, quando a médica estava fazendo o testinho, jogou o raio de luz lá nos olhos da Thalita. Os olhos da Thalita eram azulzinho. E falou assim, vai ficar verdinho pelo menos, igual o da pastora, né? Mas aí, assim, os olhos dela é lindo. Mas vai ser castanho, não vai puxar a mãe, vai puxar a cor dos olhos do pai, meio mel. Então, assim, que lindo. Por ela nascer com os olhos claros, o pai a rejeitou porque não acreditava que ela era filha dele. E ela ouviu aquela semana. E aí eu tive a oportunidade de ministrar ela especificamente, dei um abraço e falei, mas o Deus Pai não desistiu de você. O Deus Pai, Ele não te rejeita. E a palavra veio com essa palavra, rejeitar. Deus Pai não nos rejeita. Você tem que crer nisso. Ai, pastor, eu sou muito frágil, eu tenho muitas fragilidades, eu tenho falhado tanto diante de Deus. Mas Deus, mesmo assim, não desiste de você. Não podemos perder as oportunidades. Por isso, o nosso Deus Pai lança sempre desafios, e nós temos que pegar esse desafio. E quando Ele lança para você, não é para o outro, é para você. Precisamos, então, se apegar. E olha que lindo, quando alguém perguntar para você onde está a oração do Pai Nosso, o modelo, está no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9 até o versículo 13, que diz, e é conhecido por vocês, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Outro aprendizado que eles tiveram conosco lá, toda segunda-feira, às 6h45. Nós fechamos lendo a palavra, as promessas, fazemos uma oração e depois fechamos com o Pai Nosso. E aí eles aprenderam que além de estar na Bíblia, no capítulo 6 de Mateus, ainda se fecha com, porque teu é o reino, é o poder e a glória. Porque nas igrejas que usam como reza, não usa esse finalzinho da oração modelo de Jesus para nós.
E aí eles começaram um aprendizado como orar corretamente esta oração de modelo que Jesus deixou para nós. Então, essa oração de modelo para nós ajuda a criar nossas próprias orações. O nosso Pai, Ele nos liberta, amados. Então, a gente não deve ficar preso a repetições. O Pai Nosso, aí eu falo assim, Ele é nosso, Ele é para todos. Tem tanto nossas aí por aí, né? Eu falo, nossa não, sua. Mas o Pai Nosso é meu, é nosso. E eu compartilho, Ele é meu e compartilho ainda com vocês. Tá vendo? Pai Nosso não está distante. Apresenta um Pai amoroso que só deseja nos abençoar. Por nos amar, por ser um Pai presente que se importa com o seu sucesso, com o seu desenvolvimento. Um Pai que promove você. Você está num ambiente de trabalho, Deus promove você. Ali vai um homem, uma mulher de Deus. Ali dá para confiar. Porque tem testemunho de filho e filha de Deus. Ele é um Pai nosso porque Ele nos ama. Um Pai que se importa com o nosso sucesso. Um Pai que promove. Um Pai que planejou sua vida aqui na Terra, no planeta Terra. Um Pai que está trabalhando nos detalhes da sua vida. Todos nós estamos em processo, sempre repito isso. Inclusive nós, estamos em processo para chegarmos na nossa morada, nossa vida eterna. Estamos em uma sociedade de órfãos. E isso é para despertar a igreja. Não seja órfãos. Olha, a figura do pai, ela é muito poderosa, mas ela está comprometida com essa sociedade de órfãos. Que não sabe a referência de um pai. Não, que não tem um modelo de alguém que protege. Que não indica o caminho. Não tem um pai que mostra os limites. Pais ausentes. Que amplifica os horizontes de alguém que dá a identidade. Órfãos que precisa de alguém que faça tudo e muito mais, como o nosso Deus Pai. Então precisamos apresentar o Deus Pai para essas pessoas que estão órfãos. Falar com Deus é falar com o Pai. Deus olhou para você e disse: esse é meu filho, essa é minha filha. Não podemos no domingo. E aqui eu quero chamar a atenção da igreja e todos que estão me ouvindo. Não podemos no domingo dizer: Pai Nosso, venha sobre nós. Mas aí, na semana viver como órfãos. Esquecer o pai que você tem. Nosso Pai nos diz que não estamos por conta própria. Precisamos estar na dependência em todas as nossas decisões e escolhas. Nós devemos, nas orações, nos dirigir a Ele e direcionar nossas orações a Deus Pai. Venha ou tenha uma vida bem alinhada à vontade de Deus. Você tem se perguntado se nessa caminhada, nas suas escolhas e decisões, está alinhado com a vontade de Deus? Alinhado ao Pai vitorioso para garantir a tua vitória? Ouça a voz do Pai. Venha o teu reino. É a oração. Venha o teu reino. Temos que obedecer à lei de trânsito, não é isso? Quem dirige, quem é ciclista, quem é pedestre, não é? Na faixa de pedestre que a gente tem que atravessar. Temos que seguir leis do trânsito. Temos que seguir leis da justiça.
para não correr o risco de você entrar nas grades, não é isso? Não temos que seguir tantas leis humanas. E aí, não podemos errar em desobedecer a palavra de Deus Pai. Ela está a todo tempo à nossa disposição para nos direcionar e nos guiar. E nós precisamos nos nutrir dela, mas também obedecer o que está escrito nela, que é a própria revelação do Pai para os filhos, que somos nós. A Bíblia não é um livro sobre religião. A Bíblia é sobre todos os aspectos da vida de um filho de Deus. O padrão do Pai Nosso. Assim na terra como no céu. Uau! Tem que estar de acordo, amados. É a excelência, é a vontade do Pai. É que esse padrão do céu alcance e se manifeste em nós, aqui na terra. Ninguém consegue ser discípulo sozinho. Já percebeu que sempre um discípulo tem um discipulador? Tem um discípulo mais experiente para te direcionar? Sempre tem uma autoridade espiritual sobre você? Discípulo não anda sozinho. Relacionamento apenas vertical, só com Deus, não foi isso que foi ensinado na palavra. Mas tem a referência uns aos outros. Uns aos outros. Então isso quer dizer que o ambiente de mesa, onde pessoas imperfeitas como eu e você, está na mesma mesa. E essas pessoas imperfeitas começam por você. Porque às vezes a gente fica olhando o defeito do outro, mas esquece de si avaliar. De fazer uma reflexão, como eu estou diante de Deus. Fulano erra tanto comigo, e você? Quantas vezes nós temos errado diante do Pai? Relacionamento é isso aqui, ó. É a cruz. Vertical, você e Deus. Horizontal, uns aos outros. Por isso que o Senhor resumiu os 10 mandamentos em 2 fantásticos mandamentos. É você amar a Deus sobre todas as coisas. Então, não existe negociação. Não tem idolatria para invadir esse relacionamento. Você não pode trocar Deus por nada. E o relacionamento uns aos outros, que é o amor e o cuidado, que é o estar no corpo. Mão junto com o punho, com o braço, com o ombro, com o pescoço, e vai indo, o corpo todo. Não podemos, como já foi ministrado aqui, ser cadáver, tentar andar sozinho. Nós temos que estar no corpo. Precisamos, então, ter o padrão do céu. Deve ser, então, trazido à mesa para os nossos relacionamentos. Sabe por quê, queridos? A natureza de um órfão é não resolver os problemas. A natureza de um órfão é romper. Você já conheceu pessoas que não conseguem ficar em emprego a longo prazo? Não conseguem ficar numa igreja a longo prazo? Não tem amizades a longo prazo? Não tem casamento a longo prazo? É uma vida de desistências. É de romper o tempo todo. Mas não é isso que o Senhor nos direciona. Ele fala do perdão, ele fala do amor. Ele fala do suportar em amor, né? 1 Coríntios 13, lá fala lindíssimo sobre como devemos proceder. O nosso Pai quer dar refúgio, Ele quer manifestar a sua unção, Ele quer manifestar a sua força, a sua fortaleza, para você ser um filho e uma filha vitoriosa. Você quer ser um filho e uma filha vitoriosa? Amém, igreja? Então seja persistente.
Não desista. Não tenha uma vida de desistências. Mas seja persistente. Olha que Provérbios fala para nós no capítulo 14 e o versículo 16. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. Perdão, li errado, li o 16. É 14, 26, perdão. Olha que lindo. No temor do Senhor, há firme confiança, e nele será um refúgio para seus filhos. É para os filhos. É para aquele que crê, aquele que o recebe. Nós temos a firmeza, a confiança, o refúgio no Pai. Lindo demais. Paternidade, então eu quero afirmar, paternidade vai muito além de concepção. É uma construção em crer. É amor de pai que transforma. Olha o que o João, capítulo 1 e o versículo 12 fala. João 1 e 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você tem que receber. Você tem que crer que Ele é teu Pai. Então, paternidade é muito mais do que uma concepção. E o ponto 3. Pais extraordinários. Eu quero dizer que vocês, paizinhos aqui presentes, são pais extraordinários. Mas eu quero compartilhar alguns, mínimo 2, tá bom? Porque são vários paizinhos maravilhosos bíblicos que nós temos. E nós temos pais extraordinários e queremos destacar alguns que vão inspirar sabedoria na tua vida. Um deles é o Noé. Amo esse paizinho Noé. Porque, olha que lindo, ele recebeu uma tarefa de Deus muito difícil, árdua. Porque era um desafio quase que impossível. E aí nós vamos explicar por quê. Primeiro, convencer as pessoas que viriam um juízo de Deus naquele tempo. E detalhe, amados, não sei se vocês sabem, mas naquele tempo ainda não chovia na terra. Vocês sabiam disso? Que na época de Noé não chovia? Na verdade, não tinha chuva naquela época. Deus, desde o Éden, o sistema de Deus, olha como que era. Ele fazia vir um orvalho. Se você ler a palavra, fala sobre orvalho, não fala sobre chuva. Era aquele vapor que nós conhecemos. Ele subia e quando descia, aí sim, vinha forte, bem forte, e era suficiente para regar toda a terra e trazer a vida e crescimento para toda a vegetação. E aí, quem é bom de ciência sabe, para manter a flora, né? Que é toda as plantações que o Senhor criou. E aí vem um homem de família falar que vai chover. Que doideira. Nós já estamos acostumados com orvalho. Quantos nós estamos acostumados só a comer pelas beiradas? Mas Deus quer te colocar no centro. Ele quer que você saboreie o recheio. Ele não quer que você fique desnutrido comendo pelas beiradas, amado. Ou só resto. Aí, papai, talvez você recebeu uma tarefa difícil, quase impossível, né? Como diz aquele filme, Missão Impossível. Mas eu quero declarar sobre a tua vida, se Deus permitiu que você fosse pai, pai biológico, pai do coração, ou pai espiritual,
é porque Ele vai te dar ferramentas, condições para tal função. Não importa, Deus Pai já te deu as ferramentas certas para você executar essa tarefa, mesmo que ela pareça uma missão impossível. E uma das ferramentas que nós estamos ministrando é a palavra de Deus, a Bíblia. E Noé executou o comando e salvou sua família. Ele construiu a arca e protegeu seus filhos. Papais, Deus te levantou para proteger seus filhos e as sua família. Isso aí é na época antiga, né? Tinha mais de uma mulher. Agora é uma mulher, em nome de Jesus, hein? Vamos lá. Peça sabedoria para Deus Pai e o instinto de protetor, para proteger seus filhos de maneira emocional, física, financeira, espiritual. Tem direcionamento para tudo a palavra do Senhor. Pois no mundo jaz do maligno e nossos filhos correm o risco desse mundo os levar ao jazido. Não é assim, quando a gente vai no cemitério, jaz fulano de tal? Mas precisamos promover vida aos nossos filhos. E lá em 1 João 5,19, que fala exatamente que no mundo jaz do maligno. E seus filhos dependem de você, como nós dependemos do nosso Pai vitorioso. Noé obedeceu à voz de Deus, protegendo seus filhos na arca, e pôde, olha que lindo, olha o milagre que aconteceu, perpetuar a humanidade, cumprindo a tarefa que Deus deu para ele. Às vezes a gente não tem noção, quando Deus dá um comando para nós, quando Ele tem um chamado para você, o que pode ser de extraordinário acontecer. Como só o fato de Noé ter obedecido, ele achava que ele estava só protegendo os filhos e a família dele. Mas Deus tinha um propósito muito maior, porque nosso Deus é de coisas grandes. Era de perpetuar a humanidade, cumprindo a tarefa assim. Pais, ore pelos seus filhos e sua família. E aí eu dou uma receitinha. Estenda as mãos. Ah, meu filho não é evangélico, ele tem resistência. Quando ele estiver dormindo, estenda as mãos. Vá lá, ore na cama dele. Senhor, declaro bênção de salvação para o meu filho, de libertação, de saúde. Na mesa, abençoe o alimento, abençoe a sua família, abençoe seus filhos. Abençoe a sua casa. Você é o sacerdote. Precisamos ter mãos para estar extensível às nossas famílias, aos nossos filhos, para abençoar. E outro pai extraordinário. Eu amo, eu acho que é um dos motivos que aqui a Thalita recebeu esse nome. Jairo. O papai Jairo. Ele largou tudo e usou a sua fé. Lindo demais. Para alcançar uma bênção para a sua filha. Qual o pai que não ama teu filho? E o Senhor até fala, né? Até você que é pai pode até deixar de dar alguma coisa, mas o Senhor, Ele não vai te dar pedra, Ele não vai te dar escorpião, Ele não vai te dar nada para te ferir, mas Ele vai te dar o pão que te alimenta. Ele vai te dar água que vai te saciar. E o Jairo, ele foi atrás da bênção porque a sua filha estava enferma. Naquela época ela estava moribunda, usava-se muito essa expressão. Praticamente não tinha vida, estava à morte. Não tinha para a humanidade a solução. Mas ele, como pai, se levantou e não se conformou com a morte chegando à sua filha. Ele foi até as últimas consequências. E você, hoje, nesta manhã, você que está me ouvindo, recebe o desafio para ir até as últimas consequências, para se aproximar do Pai, do Filho, do Espírito Santo. O Jairo, ele ouviu falar de Jesus e foi atrás de Jesus. Ele era um homem importante. E eu quero dizer que
Você é um homem, uma mulher, uma jovem, um jovem importante. Mas mesmo sendo um homem importante, mas ele reconheceu a autoridade de Jesus sobre ele. A autoridade do Deus Pai que podia fazer o milagre de ressuscitar a sua filha. Você, papai, é um homem importante. Mas na hora que precisar, se humilhe na presença do Deus vitorioso, do Deus Pai, em favor de seus filhos e da sua família, inclusive em favor de si mesmo. Quantas vezes fomos ministrados que o maior inimigo é o eu, que às vezes está dentro de nós e fica rejeitando a vontade maravilhosa de Deus para nós. Você, papai, é muito importante. Então busque o Deus vitorioso, o Deus Pai. Não importa o nível de doença que seu filho está passando, emocional, física, espiritual. Quantas prisões espirituais, quantas armações, bandejas que Satanás lança sobre nós de vícios, sobre os nossos filhos. Deus deu para você e Deus não nos dá filhos para calamidade e vergonha. Mas Ele quer pai, mãe, irmãos, guerreando em favor da família. Jairo creu que Deus pode e poderia curar sua filha com a arma do amor. Jairo amou sua filha e Jesus, então assim, entrou na casa através desse pai. E assim levantou a bênção da ressurreição. E não só a Talita foi abençoada. Não só a filha, mas todos que estavam na casa conheceram o poder de Deus maior. Então convide Deus para entrar na sua casa, para que aconteça o agir de Deus, a transformação necessária. Um Pai maior que nos ama com amor incondicional. Diga para o seu irmão aí, você tem um pai. É só pedir socorro para ele. Mas você pode dizer, não, pastora, eu sou órfão. Nunca conheci meu pai. Minha mãe foi mãe solteira. Me criou sozinho. Eu nunca tive uma figura paterna, uma figura de um pai. Meu pai biológico me rejeitou. Mas em nome de Jesus, quero declarar sobre a tua vida esse resgate nas regiões espirituais da paternidade. Você tem um pai que não te rejeita, um pai que não deixa você só, um pai que cuida de você, um pai que te sustenta, como já foi ministrado na leitura da palavra de Deus aqui. Você tem um pai para ser o teu exemplo, para servir como espelho. Você tem um pai que te ama. Um pai que ama os filhos ao ponto de dar a vida por eles. Deus Pai deu tudo por nós. E você pode perder tudo aos seus olhos humanos. Mas você não perde o seu Pai vitorioso, porque Ele não te deixa. Ele é o Deus Emanuel, Deus conosco. E aí o nosso Pai, Ele abre os braços para te acolher. Não é bom quando a gente chega na IBV e vê as nossas irmãs fazendo aquele acolhimento, dando as mãos, abraçando, beijo. Eu amo e me sinto amada. Agora imagina você se direcionando para os braços do Pai. Um Pai que o nome dele é amor. Uau! Não vai ter lugar para outra coisa a não ser a manifestação do amor. O nosso Pai vitorioso, Ele abre os braços para nos acolher. Esteja pronto para abraçar seu Pai vitorioso nesta manhã mais uma vez. E você que nunca abraçou vai ter a oportunidade de abraçar, você crê nisso? Não perca a oportunidade de voltar para os braços do Pai. Não importa a situação, não importa o problema, ame, perdoe ao seu filho, sua filha, ao seu pai, as pessoas que você se relaciona. Amar não é concordar. Amar não é
você aceitar os erros, mas amar é decidir apoiar, não é julgar. É estar com a porta aberta, como o pai do filho pródigo. Amo lindo essa história, que está em Lucas capítulo 15, o versículo 11 ao 32, nós não vamos ler, mas vocês conhecem a passagem. O pai, ele praticamente, ele manteve o filho quando o filho desejou ficar longe do pai. E o nosso Pai Celestial, mesmo quando você decide estar afastado, estar longe dele, ele te manteve. Mas ele sempre está com os braços abertos para te receber, para te resgatar. Deus conta com você. Decida hoje renovar a sua confiança nesse Pai de amor e deixe-se guiar por essa verdade dia após dia. Honre a teu Pai. Está em Efésios capítulo 6 e o versículo 2. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Ele, seu Pai, está chamando você para um novo nível de relacionamento. Porque nós, como eu falei, estamos em processo. Estamos nos desenvolvendo no relacionamento com Deus. Então nós não precisamos nos manter estagnados, parados. Mas precisamos estar, como diz, o reino de Deus é movimento. Eu tenho que ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu preciso me relacionar com Ele, como diz em Isaías, o capítulo é 65 e versículo 17. Olha o que Ele sonha para nós. Isaías 65 e o versículo 17. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Lembra que Deus não leva em conta o seu passado. Ele manda para o fundo do mar para que não seja acusador, porque acusador é Satanás. Ele não se lembra, ele faz questão disso, de não lembrar aonde falhamos com Ele. Mas Ele não leva em conta as coisas passadas. Ele quer trazer coisas novas para a sua vida. Algo novo. Do céu para a terra. Do céu para a minha vida. Do céu para a minha casa. Do céu para tudo que o Senhor tem me dado. Nós temos que tomar posse disso. Precisamos, então, nos entregar completamente para experimentar o novo de Deus em nós. Ore ao Espírito Santo para que Ele revele as memórias ou dores que tem o prendido no passado. Quantos estão aprisionados espiritualmente? E aí perdem a oportunidade de experimentar o novo de Deus. E o impede de se abrir para o novo do Pai. Permita que Ele derrame o seu amor, unção, e mostre que sempre esteve ao seu lado. Ele tem coisas maravilhosas para você. Ele tem vitórias extraordinárias para promover na sua vida, para te mostrar. Então, nós vamos ter a oportunidade de ouvir um louvor. E enquanto estivermos ouvindo este louvor, você vai ter a oportunidade de vir para abraçar o Pai. E aí você abraça o Pai, porque Ele está aqui. Antes de você chegar, Ele já estava aqui. Renda-se ao seu Pai. Corre para os seus braços de amor. Deus Pai é o seu combustível para vencer. Não aceite andar na reserva. Essa semana eu tive a oportunidade de trazer a minha filha para o Giavite e nós estávamos com o carro na reserva. Mas aí o Senhor usou meu esposo e falou: amor, passa no posto de combustível. Aleluia. E coloca combustível porque está na reserva e o carro pode te deixar, você e a Thalita na mão. Passe agora no posto espiritual nesta manhã. Não ande na reserva. Coloque combustível, Deus é seu combustível, abraça esse Deus, sinta a presença dEle, deixa Ele manifestar o amor, a unção, a bênção que Ele tem, especial, diferenciada para você.
O ministério de louvor não vai precisar subir, porque você vai ter oportunidade de abraçar o Deus Pai vitorioso sobre a sua vida, para garantir que você seja um jovem vitorioso, uma mulher vitoriosa, um homem vitorioso. Enquanto estivermos aqui, vamos ouvir o louvor. Você vai poder sair do seu lugar. Para você que precisa da presença do Pai para te ajudar, para que você erre menos, venha receber a unção com óleo, em nome de Jesus.